que fico cada dia mais feliz quando vejo que o nosso trabalho aqui no Senado, embora muitas vezes mal entendido, tem realmente produzido ao longo do tempo significativas melhorias no que tange às instituições, ao respeito à vontade popular, lógico, com as dificuldades de sempre. Mas hoje eu quero falar exatamente porque no dia 20 vai completar, se fosse ainda território, iria completar, portanto, 70 anos o nosso estado de Roraima. Porque aonde é o estado de Roraima hoje, era, na verdade, uma parte do município do Amazonas. E Getúlio Vargas, com a sua visão de estadista e de um homem realmente preocupado com o Brasil, com a defesa da Amazônia, das nossas fronteiras, criou, em 1943, exatamente no dia 13 de setembro, vários territórios federais, entre os quais o estado do Acre, do meu amigo que aqui está presente, lá do estado do Acre, o estado do Amapá, do senador Randolph, aliás, o território do Amapá e o território de Rondônia também. Aliás, o Acre foi antes, território. O Acre foi antes. Pois bem, 43, quando foi da criação do território, todo mundo foi pego, digamos assim, de surpresa, porque foi um decreto do presidente que resolveu desmembrar aquelas áreas dos estados do Amazonas, do Pará, e criar esses territórios. Mas também criou 2 outros territórios que depois foram reincorporados aos estados de origem, que foi Ponta Porã e Iguaçu, que na Constituinte de 46 foram reincorporados aos estados de origem. Mas Roraima viveu, como eu disse, como Roraima, Amapá e Rondônia, vivemos 45 anos como território. Mais exatamente Roraima e Amapá, que foram os últimos a serem elevados à categoria de Estado. Aliás, Roraima e Amapá só foram realmente elevados à categoria de Estado na nossa Constituinte de 88. Isso, inclusive, é um orgulho que eu tenho como roraimense de ter participado desse trabalho constituinte que incluiu, justamente na nossa Constituição, no capítulo das disposições transitórias, a transformação de Roraima e Amapá em Estado. E passados 25 anos, nós vimos realmente, apesar de todos os percalços, até diríamos assim, até das injustiças cometidas com os funcionários do ex-território federal de Roraima, nós temos avançado bastante, pelo menos fazendo uma análise global desses 25 anos. Nós tivemos a instalação da Universidade Federal de Roraima, que também é mais uma honra que eu tenho de ter sido o autor da lei autorizativa, e esteve ainda há pouco aqui no plenário conversando comigo o senador Sarney, que era presidente da República, e na época não só sancionou a lei autorizativa que criava a Universidade Federal e também uma outra lei que criava a Escola Técnica, como enviou ao Congresso a mensagem constituindo o corpo de funcionários técnicos administrativos e professores. Então, nós realmente temos evoluído muito. E o território de Roraima, ele foi instalado 9 meses depois da sua criação, exatamente no dia 20 de junho. E por isso que eu estou fazendo hoje esse pronunciamento, porque no dia 20 de junho não vou estar aqui, gostaria de fazer o registro na data, mas estou me antecipando para dizer que, primeiro, graças a essa visão de Getúlio Vargas, nós deixamos de ser, digamos assim, um rincão esquecido do estado do Amazonas para nos transformar numa unidade da federação. Inicialmente é uma semi-unidade, porque o território federal, na verdade, não funciona como uma unidade efetiva da federação, porque tinha os governadores nomeados,
o povo não elegia nem prefeito, nem governador, nem senador, elegia um número pequeno de deputados federais, inicialmente 1, depois 2 e depois 4, a metade do que estabeleceu a nossa Constituição como mínimo por cada estado. Então, nós roraimenses e nós também que viemos de outros estados para lá, como foi o caso do meu pai. Meu pai foi para lá em 1943, antes da criação do território. E foi como funcionário público federal do Serviço Especial de Saúde Pública. Os meus avós maternos foram da Paraíba para lá na década de 30, foram para o estado do Amazonas, portanto. Então, tanto os que nasceram lá, como os que foram para lá e que estão indo para lá, e tem muita gente que tem ido espontaneamente para Roraima em busca de melhores condições de trabalho. Aqui, inclusive, aproveitando que eu falei da universidade, e o senador Assi tratou do assunto de médicos, na nossa universidade, depois de uns anos de criada, o reitor Hamilton Gondim, na época eu estava sem mandato, eu era membro do Conselho Universitário, resolveu criar um curso de medicina lá. Eu e outros 2 professores cuidamos de elaborar um projeto que, logicamente, foi baseado em outros projetos e propusemos a criação do curso de medicina. E esse curso de medicina já está há mais de uma década funcionando, formando várias turmas, e nós temos a felicidade de dizer que a realidade mudou com a formação de médicos lá em Roraima. É verdade que nós ainda temos muitos lugares no interior onde o médico não se fixa? Mas é verdade também que isso se dá não só pelo simples fato de, às vezes, ele estar num município que a unidade hospitalar não tem equipamento nenhum e que ele se sente inseguro para atender a população e não colocar em risco a vida dessa população. Então, muito mais do que só criar novos cursos ou ampliar o número de vagas, que é uma coisa que já foi feita, inclusive, para Roraima, vai ser ampliado, tem que se criar em vários estados, principalmente nos pequenos, os cursos de medicina. Hoje já tem no Acre também, não tinha no Acre, Roraima foi primeiro até do que o Acre e do que o Amapá, mas felizmente, com essas faculdades de medicina dentro das nossas universidades federais, e até facilitando que universidades estaduais ou mesmo privadas possam abrir cursos de medicina adequados, porque quando foi para instalar o nosso, havia uma reação total das entidades médicas e de outros vários representantes junto ao Conselho Nacional de Saúde contra a criação do curso, porque achava que Roraima não tinha condição de ter um curso de medicina. E hoje nós vemos autorizado o curso, hoje nós temos o curso como uma realidade e muito bem avaliado pelo Ministério da Educação. Então eu quero, portanto, encerrar, senhor presidente, cumprimentando a todos os roraimenses, tanto aqueles que nasceram lá, como aqueles que foram para lá, como meu pai e meus avós, que nós, felizmente, demos 2 passos importantes. Graças a Getúlio Vargas, passando para território federal, e outro graças aos constituintes de 88, no qual tive a honra de participar junto com os deputados de Roraima e do Amapá, de transformar aquele território em Estado. Muito obrigado, senhor presidente.